Notação de fatorial. Isso aqui eu já falei nos vídeos anteriores. Se for para lembrar, dá uma olhadinha lá. Fiz uns 5 probleminhas do livro também com vocês. E a gente tem o seguinte, né? A definição de fatorial é essa. Você apega aqui. N fatorial. O que é o fatorial de um número? É o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar no número 1, né? Se for n fatorial, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e vai até 3, 2, 1. Basicamente é isso aqui, só para relembrar, tá? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. N fatorial, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 até chegar no número 1. Então essa é a ideia do fatorial, ok? No outro vídeo aí eu vou complementar as ideias. Vamos lá para o conceito de arranjo, tá? O que é o arranjo? O arranjo é um agrupamento, a formação de um agrupamento baseado no seguinte, tá? Se você tem um conjunto e o conjunto tem n elementos e você escolhe P desses elementos, você vai usar essa formulazinha aqui embaixo. Ah, não entendi nada. Beleza, vamos tentar entender. Arranjo de n elementos tomados PAP, ou seja, eu tenho um grupo de n elementos onde eu escolho uma quantidade P deles. Então a fórmulazinha é n fatorial, n menos p fatorial. Ainda não entendi. Vamos para o exemplo prático que vai ficar mais. Seguinte. Em um colégio, 10 estudantes estão disputando uma vaga na chapa do Grêmio Estudantil, que é composta de 2 vagas organizadas em presidente e vice-presidente. De quantas maneiras distintas essa chapa pode ser formada? Então vamos lá. Eu tenho 10 alunos, eu tenho 10 estudantes e eu preciso escolher 2 deles. Eu quero saber de quantos modos diferentes eu posso pegar esses 10 estudantes e escolher 2 deles para preencher essa vaga, presidente e vice-presidente. Uma coisa que é interessante. Aqui você já consegue notar que nesse grupo de 2 alunos, a ordem da escolha importa. Por que eu estou dizendo que a ordem da escolha importa? Porque eu quero um presidente e um vice-presidente, ok? Então, desse modo, o primeiro escolhido vai ser presidente, o segundo vai ser vice-presidente. Toda vez que a ordem importar, você sempre vai se perguntar isso, a ordem importa ou não importa? Toda vez que a ordem importar, vai ser arranjo e a formulazinha é essa que a gente acabou de discutir. Então, arranjo de n tomado PAP. No meu n aqui é 10, eu tenho 10 estudantes, quantidade n, 10. Tomados PAP, tomados 2 a 2, então eu quero escolher 2 dos 10. Então, n fatorial, n menos p, a gente escreve a nossa formulazinha aí, arranjo de 10 elementos, porque eu tenho 10 estudantes, eu preciso escolher 2 deles, 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, a formulazinha é n menos p, 10 menos 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial é 8, né? Então eu tenho 10 fatorial sobre 8 fatorial. Pelas nossas propriedadezinhas lá do uso do fatorial, nós sabemos que o 10 eu posso decair até o 8, né? Eu não vou fazer tudo até o número 1, eu vou fazer até o 8, 10 vezes 9 vezes 8. Por quê? Tem o 8 fatorial, 8 fatorial. Simplifico, fica 10 vezes 9, 10 vezes 9 é 90. Então essa é a minha resposta. Um outro modo de responder isso, apareceu aqui embaixo, é o seguinte. Para não ter que fazer essa conta toda, eu posso usar só o princípio multiplicativo. Olha o que o princípio multiplicativo me diz. Eu vou tomar quantas decisões no meu problema? Eu vou tomar 2 decisões. Eu quero saber quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice-presidente. Primeiro, eu escolho o presidente. Dos alunos que restarem, eu escolho o vice-presidente. Quantos alunos, quantos estudantes dessa turma podem ser presidente? Claro, qualquer um dos 10. Qualquer um dos 10 lá, um desses caras vão ser escolhidos. Eu escolho aqui um dos 10. 10 possibilidades. Para escolher o vice-presidente, já tendo escolhido o presidente, eu não tenho mais 10, eu tenho apenas 9. No momento que eu escolho o presidente, eu tiro ele do grupo, sobra só 9. 10 vezes 9, 90. Perceberam? Mesmo resultado, os dois modos estão certos. Ah, mas um é mais longo, eu vou fazer pelo jeito mais simples. Posso? Pode. Pode sempre fazer usando o princípio multiplicativo. Eu até aconselho que isso aconteça. Mas nós precisamos saber disso aqui também, porque isso pode ser útil em algumas respostas, resoluções, na escrita matemática. Às vezes ele não pede o resultado, ele pede a escrita, ele pede isso aqui, ó, ou isso aqui, ou isso aqui. Então é útil saber como se escreve. Mas
é legal sempre usar o princípio multiplicativo porque ele é mais rápido e mais simples, tá? Exemplo 2 aí. Um grupo de 7 atletas correm em uma corrida de 100 metros rasos, tá? Sabendo que o pódio é composto por 3 desses atletas, sendo eles o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, de quantos modos diferentes podemos compor esse pódio? Mesmo raciocínio, tá? É um arranjo, porque tem ordem, eu quero o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. O primeiro que chegar é o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado. Eu tenho um grupo de 7 atletas correndo e eu quero escolher 3. Então, a gente já percebeu lá que é um arranjo de 7 elementos, escolhe 3, né? Arranjo de N tomado PAP, 7 menos 3, né? Porque o nosso Pzinho é 3, a formulazinha diz isso. Então, aqui a gente tem 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Desse modo, eu tenho 7 fatorial, 7 menos 3, 4. Eu percebo aqui, já percebi que eu vou usar a ideia de fatorial, vou decair até o 4, né? Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Por que eu decaí até o 4? Como embaixo tem um 4, elimina 4 fatorial, 4 fatorial, sobra 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. Então, nós podemos formar esse pódio de 210 formas diferentes. Aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Ah, professor, eu poderia ter usado o mesmo raciocínio do anterior? Sem nenhum problema. Quantas pessoas podem ocupar o primeiro lugar no pódio? Ah, qualquer uma das 7. Se ele está vazio, qualquer uma das 7 pessoas pode ocupar esse lugar no pódio. E sabendo que uma pessoa ocupou o lugar no pódio, quantas podem ocupar o segundo lugar no pódio? 6. Uma já ocupou, sobrando 6 para o segundo colocado. Se uma pessoa ocupou o primeiro lugar no pódio, outra pessoa ocupou o segundo lugar no pódio, quantas pessoas podem ocupar o terceiro lugar no pódio? Qualquer uma das 5 que restaram, ok? 7 vezes 6 vezes 5, 210. Observe que aqui é a formulazinha de arranjo e aqui eu fiz um raciocínio também posterior usando o princípio multiplicativo. Você pode fazer sempre da maneira que você achar mais conveniente, mas você tem que saber as duas, ok? Então vamos lá, permutação simples sem repetição. Primeiro a gente tem que entender o que é a permutação, tá bom? Permutar, se você procurar no seu dicionário de língua portuguesa, você vai ver que permutar é trocar uma coisa de lugar. Então, sei lá, eu tenho 2 meninos sentados, eu tenho 2 objetos numa mesa. Se eu troco o lugar de um pelo outro, eu estou permutando eles, ok? Se eu pego um estante lá com 5 livros e eu troco a ordem dos livros, eu estou permutando eles. Se eu tenho 20 pessoas numa fila e eu mando as mulheres virem primeiro, os homens depois, eu estou permutando, estou trocando os elementos de lugar, ok? Permutar é trocar as coisas de lugar, tá? Permutação simples, sem repetição porque nenhum elemento vai se repetir, não tem nenhum elemento repetido, ok? Então vamos lá. Então permutar é isso. Aí o raciocínio me diz o seguinte, o que é a permutação em si? Porque se eu tenho 5 pessoas, 5 lugares, eu troco as pessoas de lugares, é uma permutação. Se eu tenho 2 garrafinhas, troco as garrafinhas de lugares, é uma permutação. Se eu tenho 5 livros, troco 5 livros de lugares entre si, é uma permutação. Permutar, gente, é quando eu tenho um número de elementos igual ao número de lugares. Se eu tenho um lugar para 5 livros na minha estante e eu troco 5 livros de lugares, eu estou permutando 5 em 5 lugares. Isso é permutar. Então, para matemática, eu vou permutar sempre que o número de elementos for igual ao número de lugares. Basicamente é isso. A gente escreve assim, ó. Permutação de n, Pn, significa isso aqui. Se fosse P5, P6, P7, então 6 vezes 7, e aí vai decaindo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Falei 6 vezes 7, aí viajei a maionese. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então isso é ação, ok? Então vamos para o exemplo aí para a gente entender o que de fato é a permutação. 4 amigos, ao chegarem juntos à academia, notaram 4 bicicletas desocupadas. Sabendo que os 4 vão se aquecer pedalando, né, informe de quantos modos possíveis eles podem serem dispostos aí nas 4 bicicletas. Então o que acontece? Chegou na academia, 4 amigos, 4 bicicletas. Observe, eu tenho 4 objetos, 4 lugares. Se eu tenho 4 coisas para colocar em 4 lugares, né, 4 pessoas para 4 lugares, isso é uma permutação, é a definição matemática aqui de permutação, ok? Então eu tenho o seguinte, ó. Para a primeira bicicleta, qualquer um dos 4 amigos pode sentar lá na primeira bicicleta.
Sentando um amigo aqui, na segunda bicicleta, qualquer um dos 3 restantes pode sentar. Sentando um amigo aqui e o outro aqui, na terceira bicicleta, qualquer um dos 2. Na quarta bicicleta, só pode sentar o último aí que não sentou em bicicleta nenhuma. Então, isso é permutação. 4 amigos, 4 bicicletas. 4 objetos, 4 lugares. 4, 3, 2, 1. Perceberam que decai aqui no fatorial, né? Então, a gente pode escrever 4 fatorial. Isso aqui é um modo de escrever a permutação de 4, 4 fatorial. Posso também botar o resultado, se o problema me pedir o resultado. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Isso aqui seria a resposta para a pergunta: de quantos modos isso pode ser feito? 24. De quantos modos isso pode ser feito? 4 fatorial, ok? Ou eu posso escrever permutação de 4, P4. O que é P4? 4 coisas sendo colocadas em 4 lugares.